Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas para mais uma aula sobre socialismo e movimento operário. Na aula de hoje iremos trabalhar com o conceito de luta de classes. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula e hoje iremos trabalhar especificamente com um outro conceito fundamental para o marxismo, para o socialismo científico, que é o conceito de luta de classes. Bom, segundo Karl Marx, a história do homem é a história da luta de classes. Do ponto de vista de Marx, o motor da história é a luta de classes. Ou seja, o que faz a sociedade se modificar, o que faz a sociedade evoluir, o que faz com que a sociedade se transforme é a luta de classes. Na concepção de Marx, a classe dominante numa sociedade determina o que é certo e o que é errado. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, considerava-se uma coisa certa a escravidão. A escravidão também existiu nos tempos modernos, principalmente aqui na América, e a escravidão permitia que homens fossem propriedade de outros homens. Esse tipo de mentalidade aqui do grupo dominante estabelecia que as famílias dos escravos poderiam ser separadas, que as escravas poderiam ser violentadas pelos seus senhores, que os escravos poderiam ter seus corpos dilacerados até a morte pelos seus senhores. Ou seja, é o grupo dominante que estabelece os padrões éticos e morais a serem aceitos dentro de uma sociedade. Na verdade, quando falamos em luta de classes, estamos falando de uma luta para determinar a quem vai pertencer os meios de produção, quem vai dominar os meios de produção. E retomando essa fala de Marx, de que a luta de classes é o motor da história, ele vai dizer que o que faz a história avançar, desde a sociedade escravista na antiguidade até a sociedade industrial, eram as modificações na base material da sociedade, na base produtiva da sociedade. Se não ocorre uma modificação na base social, na base estrutural, na base material da sociedade, ela permanece da forma como ela sempre foi. E é essa luta constante entre os grupos opostos que faz com que a história avance e faz com que a sociedade se transforme. Então Marx fala de um antagonismo, ou seja, um conflito que é irreconciliável entre as classes sociais de cada época. Então, na antiguidade, nós tínhamos, por exemplo, o conflito entre escravo e o seu senhor, o seu proprietário. Na Idade Média, a luta de classes se fazia representar entre o servo e o senhor feudal. E na sociedade industrial, nós temos o conflito entre o capitalista e o operário. E segundo Marx, a classe dominante, aquela que domina a superestrutura, ela jamais abriria mão de seus privilégios de forma voluntária. E dessa forma, uma modificação só iria ocorrer através de uma luta, de uma revolução, ou seja, de um ato de violência entre esses grupos que são antagônicos. Vamos pegar como exemplo o Império Romano. Bom, o Império Romano foi um dos mais poderosos, ou o mais poderoso império da antiguidade, melhor dizendo. E o Império Romano herdou todo o conhecimento da organização política e da filosofia dos gregos. Além disso, o Império Romano desenvolveu um sistema jurídico, um sistema de leis que influencia a nossa legislação até os dias de hoje. E o que os romanos fizeram com todo esse poder? Por acaso eles tiveram o interesse de levar todo esse desenvolvimento civilizacional para os povos vizinhos? Não! Os povos vizinhos eram considerados bárbaros, aqueles que não compartilhavam da cultura romana. E o que os romanos fizeram com os bárbaros? Invadiram, pilharam, saquearam, mataram seus homens, violentaram suas mulheres, mataram as suas crianças e aplicaram um pesado sistema de cobrança de impostos. Ou seja, Roma
teve as condições necessárias para levar melhores condições de vida para os povos vizinhos, para os povos bárbaros, e eles não fizeram isso. Séculos depois, o que os bárbaros fizeram? Invadiram violentamente e destruíram, arrasaram, dilaceraram com o Império Romano. Porque a classe privilegiada do Império Romano não teve interesse em compartilhar com as camadas mais pobres, com as camadas mais necessitadas, toda a riqueza, todo o desenvolvimento que existia. Podemos pegar como exemplo também a sociedade europeia, especificamente a sociedade francesa. Membros do clero e da nobreza eram enriquecidos, podiam estudar, ter suas festas, beber seu vinho, usar o seu perfume, enquanto a população, os plebeus, eram explorados até o seu último fio de cabelo. E quando entrou em discussão a possibilidade de distribuir a cobrança de impostos para toda a população, clero e nobreza, os grupos privilegiados, disseram: não vamos pagar os impostos. E aí, qual foi a reação do grupo explorado? Do proletariado, melhor dizendo, dos plebeus, dos servos, dos camponeses e dos trabalhadores? Uma violenta revolução que modificou completamente a base, a organização da sociedade francesa. E a Revolução Francesa, ela foi tão emblemática, ela foi um símbolo tão intenso, que tivemos não apenas a modificação da sociedade francesa, mas também a modificação de toda a sociedade europeia. E quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, ele vai levar a Revolução Francesa para outras partes da Europa, e nós teremos reflexos, inclusive, nos processos de independência da América Latina, a independência da América Portuguesa e a independência da América Espanhola. Ou seja, é a mudança na base material, na base de produção da sociedade, que faz com que a história avance, que faz com que a história se modifique. Por isso, para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. E essa luta de classes só iria acabar quando tivéssemos o fim da exploração de um grupo sobre o outro. Quando esse momento chegasse, não teríamos mais esse conflito, essa tensão entre as classes sociais. Nós finalizamos mais uma aula sobre o socialismo científico e, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com o conceito de mais-valia, outro conceito fundamental para o marxismo, para o socialismo científico. Se você gostou dessa aula, então aperta o botão de like, inscreva-se, ative o sininho e, o mais importante, se você quer ajudar a gente a crescer, se você quer ajudar o canal Historiação Humanas a crescer, compartilha nas redes sociais a nossa base de conhecimento. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas em mais uma aula sobre o socialismo e o movimento operário. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com mais um conceito do socialismo científico. O conceito de hoje é mais-valia. Vem com a gente! Bom, o conceito com o qual nós vamos trabalhar hoje é o conceito de mais-valia, um conceito fundamental para a compreensão da sociedade capitalista dentro da teoria que foi proposta por Karl Marx. Bom, eu criei aqui um exemplo bem simples, bem prático, bem simplificado, para que possamos compreender o conceito de mais-valia. Bom, aqui eu estou falando da relação entre o capitalista e o operário. No caso aqui, o exemplo, o produto que eu vou vender vai ser um bolo. Então, é o dono da loja de bolo e a relação com a sua confeiteira, tá bom? A mão de obra que vai ser utilizada para a produção do bolo. Então, para entender a mais-valia, quando um trabalhador fabrica uma mercadoria, essa mercadoria ela tem um certo valor de venda. Então, um exemplo aqui, eu vou pedir para que a minha confeiteira produza um bolo para 25 pessoas. Esse bolo vai ser vendido pelo preço final de R$250. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu preciso retirar aqui alguns custos de produção.
Então, o salário do trabalhador e os custos de produção, no caso, os ingredientes. Então, o preço que eu vou pagar para a confeiteira pela sua mão de obra é R$ 80. E os ingredientes de excelente qualidade, tá bom? Um bolo de primeira qualidade, um bolo gostoso, um bolo de festa, um bolo saboroso, aquele que você vai querer comer 2 pedaços e ainda levar um pedaço para casa, tá? Então, os ingredientes, R$ 80. Então, se você levar em consideração o preço da mão de obra da confeiteira mais os ingredientes, R$ 160. Você vai fazer a subtração, 250 menos 160, restariam então R$ 90. R$ 90 é a mais-valia, é o que Marx chama de mais-valia ou lucro, que vai ser obtido. Esses R$ 90, eles são obtidos a partir da exploração da mão de obra da minha confeiteira. Esses R$ 90 representam o sobrevalor do preço do bolo. É um valor que foi obtido através da exploração da mão de obra da minha confeiteira. E se você levar aqui em consideração que eu vou vender 20 bolos por dia, o mês inteiro, meu lucro mensal vai ser de R$ 54 mil. Você pode até falar, tem um aluguel, tem um serviço de transporte, então vamos descontar aí mais R$ 20 mil do aluguel da sua loja e mais R$ 10 mil que você vai gastar com os custos de entrega, o transporte do bolo. Então vão sobrar ainda R$ 34 mil de lucro para você. Então, esse valor de R$ 34 mil é o que o capitalista toma para si a partir de um valor que foi gerado pelo trabalhador. Isso significa que a mais-valia ela é obtida a partir da exploração da mão de obra do operário. No caso desse exemplo, a exploração da mão de obra da minha confeiteira. Então, resumindo, o que é a mais-valia? É a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, o que seria a base da exploração capitalista, segundo Karl Marx. Então, é assim que os capitalistas, é assim que os industriais, é assim que os comerciantes obtêm parte do seu lucro, explorando o sobrevalor do trabalho produzido pelo operário, pelo trabalhador, pela sua mão de obra. E para Marx, o trabalhador ele não cede apenas o seu trabalho, porque o seu trabalho faz parte da sua própria existência. Então, o capitalista se apropria não apenas da força de trabalho, do valor excessivo, do sobrevalor desse trabalho, mas se apropria também da própria existência humana desse trabalhador. E para finalizar, Marx vai pregar que somente a partir da união internacional dos operários, dos trabalhadores rurais em todo o mundo, seria possível fazer uma revolução, acabar com a propriedade privada, socializar todos os meios de produção, acabar com a exploração de uma classe sobre a outra, acabar com a luta de classes e construir uma sociedade igualitária. Beleza? Então, nós terminamos esses conceitos fundamentais na teoria marxista, no socialismo científico. Se você gostou dessa aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação sobre as nossas aulas. E se você quer ajudar no crescimento do nosso canal, compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.